Voltando aqui no slide, vamos para a próxima proposição. E nessa próxima proposição, na verdade, o que a gente tem é o contrário da proposição anterior. Então, na proposição 5.2, a situação é a seguinte: você tem um triângulo ABC, e aí agora você tem os dois ângulos da base desse triângulo congruentes. Então, a afirmação é que o triângulo tem que ser isósceles. Então, repara que é a afirmação contrária da afirmação anterior. Na proposição 5.1, a gente supõe que o triângulo é isósceles, então os ângulos da base tinham que ser congruentes. Agora é justamente o contrário. Eu estou supondo que os ângulos da base são congruentes e eu estou afirmando que o triângulo então tem que ser isósceles. Esse tipo de proposição, a 5.2, a gente poderia dizer que ele é a recíproca da proposição 5.1. Recíproca é justamente como se você fosse ler a proposição ao contrário. Então, novamente, vamos ver como que a gente pode fazer a demonstração dessa proposição 5.2. Bom, então aqui na figura, põe que a gente tem um triângulo ABC e agora a nossa hipótese é que o ângulo aqui em B é igual ao ângulo em C. E o que a gente quer mostrar é que o triângulo então é isósceles de base BC. Ou seja, eu teria que mostrar que o segmento AC, né, o lado AC, é igual ao lado AB. Os lados têm as mesmas medidas. Bom, nesse caso aqui, a gente vai usar, né, já que a gente tem a igualdade aqui dos ângulos da base, a gente vai usar uma estratégia aí um pouco diferente, que seria a seguinte. A gente vai pegar o triângulo ABC, do jeito que está aqui, tá? E eu vou comparar o triângulo com ele mesmo. Tá? Ou seja, a gente vai considerar aqui uma congruência do triângulo com uma cópia dele. Então é como se a gente fosse, como se a gente criasse uma cópia do triângulo ABC. Só que aí repara que tem uma pequena diferença nessa cópia aí de um triângulo para outro, né? Que diferença seria essa? Repara que do lado esquerdo eu tenho então o meu triângulo ABC. E se a gente for seguir a mesma ordem das letras ali, no triângulo da direita, eu vou ter um triângulo ACB. Então, repara que os triângulos são uma cópia um do outro, só que a correspondência dos lados aí tem uma diferença, né? O lado A é correspondente... O lado não, né? A correspondência entre os vértices. O vértice A é correspondente ao vértice A, né? Isso não muda. Agora o vértice C, o vértice B, aliás, ele é correspondente ao vértice C e o vértice C, ele é correspondente ao vértice B. Então a gente tem essa correspondência aí entre os vértices, tá? Como eu estou supondo que o ângulo B, né? Então a gente teria o seguinte, ó, a medida do ângulo B no triângulo da esquerda, né? A medida do ângulo B, por hipótese, é igual à medida do ângulo C no triângulo da esquerda, tá? Só que repara que no triângulo da direita, o ângulo B corresponde ao ângulo C, que são iguais, tá? E a base, na verdade, é a mesma, né? Porque eu tenho a base BC e no triângulo da direita eu tenho CB. Então a ordem aí não influencia, né? Lembra que aquela relação de congruência, né, é uma relação de equivalência, né? Então é uma relação simétrica. Então BC tem a mesma medida do CB. Com isso, a gente teria a seguinte situação. Eu tenho dois triângulos, né? E os ângulos adjacentes aos lados, dois triângulos com a mesma medida de um lado, né? E os ângulos adjacentes a esse lado são iguais. Então a gente poderia
usar aquele caso de congruência que seria o caso de congruência ângulo, lado, ângulo. O nosso ala. Para concluir o quê? Para concluir que esses dois triângulos são congruentes. O ABC vai ser congruente a ACB. Certo? Bom, a partir do momento então que a gente tem essa congruência entre esses dois triângulos, então o que a gente vai concluir? Que o lado AB do triângulo da esquerda, ele tem que ser igual ao lado AC do triângulo da direita. Porque essa é a correspondência, né? Repara que aqui o AB no triângulo da esquerda tem que ser correspondente ao AC no triângulo da direita, tá? Mas isso implica então que a medida desses dois lados tem que ser iguais. Ou seja, o lado AB tem que ser igual ao lado AC. Mas era isso que a gente estava querendo mostrar, né? Estava querendo mostrar justamente que o lado AB era igual ao lado AC. Com essa informação, então, a gente chega à conclusão que o triângulo é isósceles. Que era, então, o que a gente queria demonstrar. Voltando aqui no slide, em seguida vamos para uma definição que diz respeito a alguns segmentos que a gente pode destacar dado um triângulo ABC. Então, suponha que você tem aqui um triângulo ABC e você pegue um ponto D na semirreta que passa pelo lado BC do triângulo. Então, a partir desse ponto D, quando você liga esse ponto D ao vértice A, a gente obtém um segmento e a depender da posição desse segmento, a gente vai obtendo aí alguns segmentos específicos. Vamos ver lá no GeoGebra como que a gente pode visualizar melhor cada um desses segmentos. Então, aqui no GeoGebra a gente tem o triângulo ABC e a gente tem então o ponto D sobre o lado, sobre a reta que passa pelo lado BC. Bom, a primeira situação seria o seguinte: se acontecer do ponto D ser o ponto médio do lado BC do triângulo. Então, quando D for o ponto médio do lado BC, a gente vai obter um segmento e esse segmento então ele é chamado de mediana. Mediana relativa ao lado BC. Então, o que seria a mediana relativa ao lado BC? É o segmento que une um vértice a o ponto médio do lado BC. Repara que a gente poderia fazer o mesmo para todos os outros lados do triângulo. Eu poderia pegar aqui o ponto médio do lado AC e unir o B a esse ponto médio, e poderia pegar o ponto médio do lado AB e unir o C a esse ponto médio. Qualquer um desses segmentos que a gente obtivesse é chamado igualmente de mediana. Só que aí a gente tem que especificar a mediana relativa a qual lado, né? Que é o lado que você está tomando o ponto médio. Então, nesse caso aqui, é a mediana relativa ao lado BC. Bom, e se você pegar um certo segmento AD, um certo ponto D, de tal forma que AD seja perpendicular a BC? Então, se a gente fizer isso agora, eu pegar aqui o ponto D, de tal forma que o segmento AD fique perpendicular a BC, então o segmento correspondente aqui vai ser chamado de altura do triângulo ABC. E uma última situação é quando você tem o AD, segmento AD, sendo a bissetriz do ângulo A. Então, nessa situação, o segmento AD sendo a bissetriz do ângulo A, o segmento é chamado simplesmente de bissetriz. Então, nesse caso, a gente chama de bissetriz, novamente, relativa ao lado BC, ou então relativa ao vértice A, e aqui da mesma forma, a altura. A altura pode ser
a altura a partir do vértice A ou relativa ao lado BC. Que aí então já ficaria subentendido que é esse segmento que está colocado aí. Então, para cada um desses segmentos, a gente sempre tem que, na verdade, especificar qual é o lado que você está se referindo ao considerar esses segmentos. Voltando aqui no slide, só uma observação, que é aquilo que eu já havia comentado anteriormente, e para cada um daqueles segmentos, a gente, na verdade, vai ter outras possibilidades. Então, num triângulo, a gente sempre vai ter 3 alturas, 3 medianas e 3 bissetrizes, né? Porque a gente pode fazer aquela construção para cada um dos lados do triângulo. Então, por isso que é sempre bom a gente fazer aquela especificação de qual é o lado que a gente está se referindo. Bom, em seguida, na próxima proposição, a gente tem o seguinte: num triângulo isósceles, a mediana relativa a uma base é também a altura relativa a essa base e está sob a bissetriz do ângulo oposto. Então, basicamente, o que a proposição está querendo dizer é que se você tiver num triângulo isósceles, todos aqueles 3 segmentos que a gente viu anteriormente, eles vão coincidir. A mediana, a altura e a bissetriz, eles vão ser, na verdade, o mesmo segmento. Se a gente for desenhar eles lá no triângulo isósceles, relativamente à base do triângulo isósceles. Bom, a demonstração dessa proposição, basicamente, a gente pode verificar observando a figura ao lado. Para cada um dos segmentos que você considerar, a gente sempre pode argumentar de tal forma que os triângulos obtidos sejam congruentes. Por exemplo, né, a gente vai falar da mediana. Então, o que é a mediana relativa ao lado BC? A mediana é o segmento que une o vértice A ao ponto médio do lado BC, do lado oposto ao vértice A. Então, se a gente supor que esse ponto D, que é o ponto médio do lado BC, eu estou num triângulo isósceles. Então, a gente sabe que esse lado, o lado BA, é igual ao lado AC. Além disso, eu também sei que, pelo fato desse ponto ser ponto médio, o BD vai ser igual a DC. O comprimento desses 2 segmentos é o mesmo, porque o D seria ponto médio. E, de novo, em se tratando de um triângulo isósceles, a gente já viu lá em cima que os ângulos da base são congruentes. Então, eu teria aqui a medida do ângulo B seria igual à medida do ângulo C. Então, a gente teria aquele caso de congruência lado, ângulo, lado. Então, o triângulo ABD seria congruente ao triângulo ADC. Com isso, então, se vale a congruência, então todos os ângulos do triângulo BAD têm que ser iguais aos os ângulos do triângulo ADC. Então, esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse ângulo aqui. Esse aqui a gente já tinha que eram iguais por hipótese do triângulo ser isósceles. Então, a conclusão é que esse ângulo aqui teria que ser igual a esse ângulo. Só que repara que são ângulos de uma semirreta oposta aqui, ó, né? Então, esse ângulo total dá 180. Se esses 2 ângulos terem que ser iguais, então cada um deles tem que medir 90 graus. Então, com isso, esse segmento aqui coincidiria com o quê? Com a altura do meu triângulo. Então, eu teria a altura igual à mediana. Tá. Por outro lado, se esses 2 ângulos são iguais, esse segmento também tem que ser o quê? Tem que ser a bissetriz do ângulo, porque esses 2 ângulos são iguais. Então, novamente, também coincidiria aqui com a bissetriz. Basicamente, a ideia da demonstração seria essa, tá? É claro que
teria que escrever com detalhes, mas a ideia geral para demonstrar essa proposição seria essa. Bom, em seguida tem um último caso de congruência, que seria o caso de congruência lado, lado, lado. A gente chama de LLL, porque seria o seguinte: se dois triângulos têm três lados correspondentes congruentes, então os triângulos são congruentes. Então você imagina que você pega dois triângulos onde as medidas dos lados correspondentes são sempre as mesmas. Então a gente tem todos os lados correspondentes com as mesmas medidas. Nessa situação, o teorema afirma que os triângulos têm que ser congruentes. Ou seja, na verdade, o que tem que acontecer também? Os seus ângulos internos também têm que ser, os ângulos internos correspondentes, né, têm que ser todos iguais. Eu não vou fazer a demonstração desse teorema, porque esse vídeo ele já está bem grande, mas a demonstração não é muito difícil. Você tem que fazer uma determinada construção, mas ela tem vários passos a seguir, né? Então, por isso que eu vou deixar a demonstração desse teorema. E aí, então, a gente para esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Ok? Então, eu vou estar postando aí, sempre que puder, exemplos desses assuntos que a gente viu na aula de hoje. E até, então, a próxima videoaula.